Deputado Henrique Eduardo Alves, excelentíssimo presidente do Supremo Tribunal Federal, senhor ministro Joaquim Barbosa, ministro-chefe da Casa Civil, excelentíssimo senhor Aloísio Mercadante, primeiro vice-presidente do Congresso Nacional, excelentíssimo senhor deputado André Vargas, segunda secretária do Congresso Nacional, excelentíssima senadora Ângela Portela, quarto secretário do Congresso Nacional, excelentíssimo senador João Vicente Claudino, primeiro vice-presidente do Senado Federal, senador Jorge Viana, segundo secretário da Câmara dos Deputados, deputado federal Simão Cecim, ministra de Estado, chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, ministra Ideli Salvati, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nardes, ministro de Estado interino da Defesa e comandante da Aeronáutica, excelentíssimo senhor tenente brigadeiro do ar, Junite Saito, ministro de Estado dos Transportes, excelentíssimo senhor César Borges, ministro de Estado da Previdência Social, excelentíssimo senhor senador Garibaldi Alves Filho, excelentíssimo senhor advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, ministro de Estado-chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, senhor Afife Domingos, excelentíssimo senhor almirante de esquadra Júlio Soares de Moura Neto, comandante da Marinha do Brasil, excelentíssimo senhor general de Exército Enzo Martins Peri, comandante do Exército Brasileiro, excelentíssimas senhoras e senhores embaixadores, excelentíssimo presidente senador José Sarney, em nome de quem quero cumprimentar todos os senadores presentes, excelentíssimos senhores deputados federais, convidados. O Congresso Nacional é uma instituição aberta, permeável e sensível à sociedade brasileira. Por este motivo, vem passando por transformações exigidas pelos novos tempos. Em 2013, como todos acompanham, reduzimos substancialmente nossos gastos com pessoal, custeio e investimento, sem prejuízo da rotina das casas. Demonstração de que é possível fazer mais com menos. Ou seja, alcançamos uma maior produção legislativa associada à contenção de despesas internas. Senhoras e senhores, o Congresso Nacional, por ser transparente, aberto ao controle público, precisa fazer e sempre reafirmar o que faz. Por isso, relevem uma sintética, uma rápida compilação do que foi feito pelo Congresso Nacional. Eliminamos o 14º e 15º salários dos parlamentares e aplicamos o acórdão do Tribunal de Contas da União, determinando o cumprimento do teto salarial estabelecido pela Constituição nas duas casas do Congresso Nacional. Aprovamos também um novo rito para apreciação de vetos, que deixaram de ser entulhos legislativos, e o orçamento impositivo, que destinará mais recursos para a área de saúde. Temas que contaram com o empenho pessoal e liderança política do presidente da Câmara dos Deputados, meu amigo Henrique Eduardo Alves. O Congresso Nacional também reviu a decisão da Justiça quanto ao quantitativo das bancadas federais, e na Corte Constitucional prevaleceu a visão deste Congresso de que não é possível controle constitucional prévio, decisão pela qual aproveito a oportunidade
para parabenizar o ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal, que muito honra o judiciário brasileiro. As mudanças estão ocorrendo, cada uma a seu tempo e a seu modo, respeitando as especificidades de cada casa do Legislativo. Mais especificamente, no Senado Federal, que tenho a honra de presidir, foram extintas 630 funções comissionadas, o que corresponde a cerca de 30% do total. Implementamos a jornada corrida de 7 horas, a alteração resultou em maior disponibilidade de servidores e maior eficiência na prestação de serviço. 50 mil horas foram adicionadas à jornada anual, evitando novas contratações. Promovemos a extinção de cargos, diretorias, secretarias e fundimos estruturas administrativas como Interleges, Unileges e ILB, dando continuidade ao muito que foi feito pelo presidente José Sarney. 7 contratos de terceirização sofreram redução de valores, outros 2 foram completamente extintos. No total, ocorreu a redução de 25% dos terceirizados contratados pelo Senado Federal. Os contratos emergenciais foram proibidos e os gastos com material de consumo, como combustíveis, material de expediente, entre outros, foram reduzidos. Eliminamos privilégios e os profissionais do Serviço Médico do Senado Federal passaram a atender a toda a população no SUS, e o mesmo ocorreu com os equipamentos hospitalares. Senhoras senadores, senhores senadores, senhoras deputadas, senhores deputados, a instituição, como todos sabem, tem um histórico de imperfeições que se acumularam ao longo dos anos. As contradições internas são objetos do noticiário porque somos absolutamente transparentes. O controle social nos ajuda a corrigir equívocos, a sanar vícios e a aperfeiçoar eventuais distorções. Por essa razão, ampliamos os canais de comunicação com a sociedade através do portal do Congresso Nacional, portal das comissões, o banco de dados socioeconômicos e abrimos a possibilidade da sociedade votar sobre projetos que tramitam na Casa. Internamente, adotamos medidas a fim de fortalecer a instituição, como as sessões temáticas, a obrigatoriedade dos dirigentes de agências reguladoras, ministro das Relações Exteriores, da Defesa e da Justiça, prestar contas anuais ao Senado Federal. A partir deste ano, o Congresso Nacional vai avaliar o sistema tributário nacional e as políticas públicas, que será feita pelas comissões permanentes do Senado. Fizemos em 2013 revisões históricas e devolvemos mandatos retirados ilegalmente de Luiz Carlos Prestes e do presidente João Goulart no ano dos 25 anos da nossa Constituição Federal. Em busca de novas e modernas leis, foram instaladas comissões de alto nível destinadas a subsidiar o Congresso Nacional em futuras deliberações. Entre elas, a da consolidação das leis e da regulamentação da Constituição, a modernização da Lei de Execução Penal, a atualização da Lei de Arbitragem, da mediação já aprovada pelo Senado e inovação fundamental para desafogar o Judiciário, o Código Comercial, Código Penal e a Lei de Licitações. Algumas delas, à exceção da Lei de Mediação, sofreram desgastes e, como todos sabem, precisam ser atualizadas. No campo legislativo, tivemos um ano muito produtivo. Do total de leis aprovadas, presidente Henrique Eduardo Alves, do total de leis aprovadas, a maioria, 53%,
foram de propostas nascidas no Senado Federal ou na Câmara dos Deputados. Demonstrou-se que o Congresso Nacional é capaz de reunir maiorias para propor políticas públicas de maneira autônoma. Mais do que quantidade, releve-se a qualidade das leis aprovadas, sejam elas de iniciativa do Congresso Nacional ou da Presidência da República. Igualamos direitos ao aprovar a lei que estendeu aos trabalhadores e trabalhadoras domésticos direitos trabalhistas. O mesmo ocorreu com o Estatuto da Juventude e o projeto que obriga a reconstituição de mama pelo Sistema Único de Saúde. A transparência no ECAD, a PEC da música, a regulamentação da profissão de vaqueiro, o direito de transmissão dos taxistas, a análise dos vetos em 30 dias, os financiamentos da saúde, 106 milhões na LOAS, 25% dos royalties e 50% das emendas individuais. Os royalties do petróleo para a educação, a ampliação das votações abertas, que promulgamos imediatamente, e a aposentadoria especial para pessoas deficientes, originada também no Senado Federal. Também aprovamos a responsabilização da pessoa jurídica que oferir vantagem com corrupção. Aprovamos o ato médico, fixando quais atribuições são privativas desses profissionais de saúde, a Defensoria Pública, a lei que define a organização criminosa, que no Brasil não tinha tratamento adequado, o Sistema Nacional de Combate à Tortura, a renegociação de dívidas de agricultores do semiárido, a anistia para policiais e bombeiros militares, a desoneração de setores estratégicos, como, por exemplo, a produção e comercialização de álcool, os serviços de transporte coletivo municipal de passageiros, zerando alíquotas do PIS, PASEP e CONFINS, a subvenção de plantadores da cana-de-açúcar e do etanol e a regulamentação do permissionário lotérico, entre tantas outras. O Brasil está mudando e as instituições que não captarem esse novo momento correm o risco de perderem credibilidade. Estamos fazendo nossa parte, mudando leis e também as práticas internas. Aprovamos mais de 40 propostas em menos de 20 dias, dando respostas, como disse aqui o presidente da Câmara dos Deputados, às demandas das ruas, às demandas da sociedade. Algumas tramitam, como todos sabem, ainda no Parlamento, que tenho certeza, absoluta certeza, haverá de priorizá-las nesse ano. Entre elas, o Código de Proteção do Usuário do Serviço Público, a alteração do rito de tramitação das medidas provisórias, partilha com os estados e municípios dos impostos do comércio eletrônico, o Fundo de Vítima de Homicídios, o agravamento dos crimes de corrupção, tornando-os hediondos, o Simples para advogados, a ficha limpa para servidores dos 3 poderes, já implementada por resolução no Senado Federal, a vedação de que cônjuge ou parente possa ser suplente de senador e reduz para apenas um suplente, facilitação do exercício da iniciativa popular, o regime especial de incentivos para o transporte coletivo urbano de passageiros, para desonerar o custo do transporte coletivo, a eliminação da aposentadoria como pena disciplinar para juízes e promotores condenados por corrupção ou por outros crimes, a perda automática do mandato de parlamentar nas hipóteses de improbidade administrativa ou crime contra a administração pública transitado em julgado, o direito de resposta, a defensoria pública, ampliação de cobertura
pelos planos de saúde, a responsabilização de pessoas jurídicas envolvidas em corrupção e o combate à tortura, entre tantas outras propostas. Quero conclamar a todos, senadoras, senadores, deputados, deputadas, a redobrarmos nossos esforços a fim de manter, neste ano de 2014, o mesmo empenho e vigor legislativo de 2013, ao qual acabo de me referir. Temos, como todos sabem, desafios concretos pela frente e seria temerário precipitarmos a tensão pré-eleitoral em prejuízo dos trabalhos do Legislativo, especialmente em um ano atípico como esse, com Copa do Mundo no Brasil e eleições. É um ano em que a palavra de ordem terá que ser a moderação e o comedimento com os recursos, notadamente com os recursos públicos. Portanto, estas casas devem priorizar, sem dúvida, isso aqui foi dito muito bem pelo presidente da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Eduardo Alves, deve priorizar a agenda legislativa, já que temos, como todos sabem, uma pauta eminentemente política no segundo semestre, que são as eleições. Me amparando em um termo dos dias atuais, vamos priorizar o rolezinho legislativo ao invés dos rolezinhos políticos e sem descambar para irresponsabilidade fiscal. Temos que concluir a votação do Plano Nacional de Educação, com avanços e financiamentos para o setor, o fim do trabalho escravo e o refinanciamento das dívidas dos estados e municípios com a troca do indexador, principal fonte de angústia de estados e municípios brasileiros. A nova lei de licitação, que busca a simplificação, celeridade, o fim da tomada de preços, carta convite e a larga adoção do pregão eletrônico, também está na ordem do dia, bem como a nova lei de execuções penais, tema tão candente quanto urgente. Igualmente urgentes são o novo Código Comercial para reduzir a burocracia e dar agilidade às transações comerciais, a nova lei de arbitragem, da mediação e a modernização do Código de Defesa do Consumidor para ampliar a garantia dos consumidores, o elo mais frágil nas relações do consumo. Reitero que este Congresso Nacional continua devendo ao país uma reforma política digna deste nome. A reforma política, eu já disse aqui, queria repetir, é o que podemos chamar de unanimidade estática. Todos são favoráveis, mas ela não deslancha no Congresso Nacional. Poderíamos, portanto, aproveitar a eleição de 2014 para ouvir, sim, a população brasileira. A reforma política no Brasil só será realidade acompanhada da chancela social, seja através de um plebiscito ou através de um referendo, como defendeu corretamente a presidente da República, Dilma Rousseff, hoje aqui representada pelo novo ministro-chefe da Casa Civil, Aloísio Mercadante, que tantas contribuições deu a este país como senador, ministro da Educação e agora as repetirá, não tenho nenhuma dúvida, na Casa Civil da Presidência da República. Agradeço a todos pelas honrosas presenças e, cumprida a finalidade da sessão, agradeço às autoridades civis, militares, diplomáticas e eclesiásticas que nos honraram com o seu comparecimento. Antes de encerrar a sessão, eu queria mais uma vez agradecer a participação da Banda de Música da Base Aérea de Brasília, que executou o hino nacional nessa sessão solene do Congresso Nacional. Muito obrigado a todos e está encerrada a sessão.